Muito boa noite a todos que estão chegando nessa nossa semana do Niemes, a nossa entrevista da semana do Niemes. Hoje, mais uma vez, conversando com um atleta do atletismo, um pouco redundante essa frase, mas é o caso. Hoje falaremos com Fabiano Peçanha. Nós tivemos o Sandro Viana do atletismo, velocista, e hoje um meio fundista, Fabiano Peçanha, um cara que tenho todo o respeito, um cara que, nossa, faz tempo que eu acompanho, já encontrei. A primeira vez que eu encontrei ele foi em 2007 no pub, vou conversar sobre isso também com ele. Enfim, então vamos, quem está chegando aí, manda o aviãozinho, convida os amigos para acessar a live, que logo a gente vai conhecer um pouquinho sobre a carreira, vamos conhecer um pouquinho sobre a vida esportiva, todas as participações do Fabiano em competições, Universiade, Jogos Pan-Americanos, Olimpíadas, e também vamos falar um pouquinho sobre o que vem fazendo atualmente, como coordena lá a Associação de Santa Cruz e todas as outras atividades que o Fabiano vem executando. Então eu vou chamar ele para esse bate-papo. Pessoal que está aí, relembra, manda o aviãozinho, convida os amigos, que vai ser uma conversa de Fabiano Peçanha. Certo? Também já agradeço 7.585 seguidores da nossa página, do nosso Instagram do Niemes. Tudo bem, Fabiano? Boa noite. E aí, Luiz, tudo bem? Tudo tranquilo? Joia. Tá bom o áudio aí, Fabiano? Tranquilo, tô ouvindo bem. Show. Então, Fabiano, assim, já vamos começar de imediato, assim, a gente tem feito essa conversa, esse bate-papo bem franco, bem aberto com todo mundo, conhecendo um pouco da vida. Às vezes, eu tenho sempre falado isso, às vezes as pessoas enxergam o atleta como uma coisa intocável, uma coisa diferente das pessoas. E a gente tem conseguido, com essa bate-papo, aproximar, trazer, por exemplo, já foi 9, hoje tu é o 10º, é a nossa 10º bate-papo. E está sendo muito legal isso nesse sentido. Bom, então de imediato eu começo falando que o nosso entrevistado de hoje, dia 5 de maio, é o nosso 10º bate-papo, é o multicampeão universitário, atleta olímpico, medalhista pan-americano, Fabiano Peçanha. Muito boa noite, Fabiano. Muito obrigado por esse tempinho aí que tu está disponibilizando para a gente bater esse papo. Boa noite, Luiz. Prazer é meu estar conversando contigo e com todos aí que estão ao vivo nos acompanhando. Bem, como eu estava te falando, Fabiano, falando para todas as pessoas que estão acompanhando, esse foi um projeto que a gente iniciou ali no finalzinho de março. A gente teve essa ideia, nossa, vamos tentar aproximar essa realidade. E no 1º de abril a gente já iniciou e já foram 10 contigo hoje. E a gente tem conhecido cada particularidade, cada história muito bonita. E nesse sentido eu queria conversar contigo assim, mais ou menos numa ordem cronológica, para a gente conhecer o Fabiano lá, o Fabiano criança, o Fabiano que nasceu em Cruz Alta, né, Fabiano? Isso, nasci em Cruz Alta. Cruz Alta, não sei se tu nasceu e ficou em Cruz Alta, como é que foi a tua infância até começar o atletismo ali por 10 anos, mais ou menos, isso? Isso. Conta para nós mais ou menos essa parte. Então, eu nasci em Cruz Alta lá em 1982, né? E pertinho ali de Cruz Alta, que Cruz Alta fica a 120 quilômetros aí de Santa Maria, né? E a 40 quilômetros de Cruz Alta fica Panambi. E o meu pai, já desde quando eu nasci, já trabalhava em Panambi com um projeto de atletismo que era mantido pela prefeitura da cidade. Então, assim, desde quando eu nasci, eu me criei acompanhando o pai, dando aula, né, e levando os atletas do atletismo da equipe lá dele, do CTD de Panambi, nas competições. Então, toda vez que ele levava os atletas dele para correr, e eventualmente tinha corridas em Cruz Alta, que ele trazia os atletas do CTD para correr em Cruz Alta, ou então, quando o Cruz Alta era caminho para ele levar os atletas nas cidades, né, geralmente finais de semana, eu toda hora queria que ele me colocasse na Kombi branca lá para ele levar, para mim poder ir junto, né? Na época, até vou confessar aqui, né, não tinha tanta fiscalização nas rodovias que nem hoje, então nós íamos entre 15, 20 na Kombi às vezes, ele colocava quase todos do projeto dentro da Kombi, né? E eu sobrava para mim, às vezes era o bagageiro lá atrás, na Kombi tem aquele motorzinho lá atrás, né? E era lá que eu ia, daí eu ia como se fosse uma mala, né? Então era muito legal, cara, porque eu me criei vendo, então, esse ambiente da corrida, o ambiente do atletismo. Isso antes dos 10, então eu não via a hora de começar a correr também. Aí quando eu tinha 8 anos, mais ou menos, ele colocou meu irmão mais velho para correr. Aí sim, multiplicou ainda mais a minha vontade de fazer atletismo.
Quando a gente completou 10 para 11 anos, né, aí a nossa família se mudou toda para Panambi, para Panambi. O pai só vinha, o pai ficava fins de semana, quando não tinha corridas em Cruz Alta conosco, e durante a semana ele ia trabalhar em Panambi, viajava, voltava para dormir em casa, ia para Panambi de novo. Como essa rotina ficou muito pesada, a nossa família, né, o restante da nossa família se mudou para Panambi, passamos a morar todos juntos, eu tenho um irmão mais novo também, a minha mãe também é formada em educação física, né? Anos depois, meu pai e minha mãe formados em educação física e eu e meus 2 irmãos formados em educação física também. Então ficou uma família com 5 profissionais de educação física. Mas enfim, não vi a hora de começar a correr. E até com 10 anos chegou o momento em que ele disse, tá bom, Fabiano, então vamos lá. Vamos começar a dar os primeiros passos. E foi assim que começou, cara. Daí, naturalmente, as coisas foram acontecendo. Eu tenho a grata satisfação de que o atletismo, que foi um esporte que se apresentou para a minha vida, também se tornou mais tarde o esporte da minha vida, né? O esporte que trouxe, eu devo muito, eu sou muito grato ao atletismo hoje, aí quase 30 anos depois de quando eu comecei. Então, assim, a importância que teve, né, o pai ser um professor de um projeto de atletismo, eu fui um dos que passei a integrar esse projeto, não sei se ele trabalhasse lá e se não tivesse isso, se eu seria um atleta de atletismo, talvez eu faria outra coisa, jamais um atleta olímpico talvez seria descoberto, né, mesmo eu sendo filho dele, mas enfim, o atletismo se apresentou na minha vida e eu tive essa grata satisfação de que realmente o esporte, que meu pai era professor, era o esporte que depois levou nós 2 juntos a 2 Olimpíadas, se tornou o esporte da minha vida, se tornou a profissão da minha vida, que depois eu viajei 46 países, a gente visitou aí 1/4 do planeta praticamente graças a esse esporte, fui campeão mundial universitário, fui a 2 Olimpíadas, 9 vezes campeão brasileiro, enfim, uma história que começou lá há quase 30 anos atrás, né, e que depois gerou aí muitos resultados mesmo. Que bacana. E pensando, Fabiano, Panambi, então, foi onde tu foi as primeiras competições, os primeiros treinos, mais com o objetivo de se tornar um atleta. Mas tu acreditava que tu, lá naquele momento, tu consegue lembrar, tu com 10, 12, eu vou, esse é meu trilho, é para aqui que eu vou? Ou, como tu falou, as coisas foram acontecendo ao natural, enfim? Pois é, exatamente. Eu com 10 para 11 anos, eu passei a fazer parte, então, da equipe que o pai era o treinador, né, do CTD. E aí eu comecei a treinar 3 vezes por semana, tive um início bem multilateral, que eu acho que é uma coisa importante, né, para quem é novo. Eu sempre digo, não tem idade para iniciar no atletismo, talvez tenha uma idade para especializar. A especialização precoce, ela pode ser um pouco danosa logo ali na frente, né, psicologicamente, daqui a pouco o jovem não quer mais. Comecei saltando distância, comecei saltando altura, fazendo 75 metros, não era 100, né, para quem era muito novo, até hoje não é 100 metros ainda para oficial de velocidade. Depois a gente passou a correr algumas provas de rua pela região e tal. E eu fui sempre gostando, porque o atletismo era um universo com muitas provas, não era maçante, eu me divertia, viajava com os amigos, enfim, né. Até que quando eu completei 15 anos, aí foi o primeiro, eu tive 2 divisores de águas, na verdade. Sempre gostei de tocar bateria, sempre, sou um apaixonado por bateria, e fazia aulas. Até tava olhando ontem, eu acho, umas lives, tu tava tocando, tu com a esposa cantando. Isso, eu sou apaixonado por bateria. E aí eu fazia o curso de bateria e tal, até teve uma banda bem famosa lá em Panambi, nível regional, assim, que me convidou para, queriam gravar um CD na época, e perguntaram ao professor se ele indicava um baterista, o professor indicou eu. Né? Acho que eu era um bom baterista, então. Daí falou, Fabiano, tu quer então integrar uma banda, só que tu não vai mais ter final de semana, né? Então tu vai ter que abandonar praticamente essa carreira de atleta de alto nível, por conta de que tu vai estar quinta, sexta, sábado, madrugadas envolvido em baile, isso já como um guri novo. Né? Daí eu pensei, olha, eu acho que baterista eu posso ser depois, não tem idade para ser baterista. Agora atleta, eu vou ter que aproveitar agora que eu sou mais novo. Então foi um momento que eu disse, profissionalmente eu não vou tocar bateria, vai ser só hobby. Foi o primeiro divisor de águas que eu optei pelo atletismo. E o que nos fez decidir que eu seria um atleta mesmo foi quando eu participei da corrida de São Silvestrinha. Todo mundo conhece a São Silvestre em São Paulo, 31 de dezembro, para atletas acima de 15 anos. Para quem tem até 15 anos, eles fazem a São Silvestrinha.
Quando a gente soube da São Silvestrinha, né, mais uma viagem daquelas, fomos de carro até São Paulo um dia antes, chegamos lá meia-noite, no outro dia de manhã era São Silvestrinha, e eu ganhei a prova, 100 metros à frente do segundo, bati o recorde da competição, o recorde que perdurou durante vários anos, enquanto não mudou a distância da São Silvestrinha, o recorde sempre foi meu. 3 minutos e 12. Exatamente, 3 e 12 nos 1.200, com 14 anos. Eu passei eu fiz um pace 2,40 por quilômetro com 14 anos. E tu vê, né? Eu era um gurizão correndo a 2,40. Então, os treinadores lá, dos atletas das equipes de São Paulo, vieram loucos para cima do pai, perguntando: quem é esse guri, né? Quem é o teu guri tem futuro. O cara, tipo assim, invistam na carreira dele, porque o que ele fez hoje aqui não é qualquer coisa, não é comum a gente ver isso, né? E foi ali realmente que a gente viu assim, opa, eu acho que realmente a gente tem nível não só para ser um atleta de atletismo, mas para ser um atleta de alto nível do atletismo, profissional mesmo. E a partir dali, realmente, os títulos a nível nacional já começaram a acontecer. Nas categorias menor, depois juvenil, fui o primeiro gaúcho a ser campeão pan-americano juvenil, né, que foi na Argentina. Então, começaram a vir os títulos, aí começaram a vir também os apoios, né, alguns patrocínios, algumas bolsas e tal, que me permitiram já ser um profissional, digo, viver, ter um retorno já desde novo, né? Com 17, 18 anos eu já estava tendo um retorno financeiro, na verdade, para ser atleta de atletismo, né? Que fez com que eu realmente não parasse ali naquela idade dos 20, que é uma idade crucial, né? Eu não precisei parar, eu consegui ter investimentos na minha carreira. Depois, a nossa família toda, a partir de 2000, se mudou aqui para Santa Cruz, onde eu moro hoje, né? A gente criou a equipe da Universidade de Santa Cruz do Sul, só foi crescendo, enfim, a gente talvez toque nesse assunto depois, mas foi por aí. E nesse sentido, então, em 98 conquistou o primeiro título brasileiro, menor, né? E aí, em 2001 é o campeão pan-americano nos 1.500. Eu queria que tu fizesse uma análise assim, ó, de 98, 99, 2000, 2001. Como é que tu enxergava? Porque é um momento difícil. Eu nasci em 82 também, Fabiano, e tive esse momento e cheguei nesses 20 e poucos que tu falou, e foi ali o meu momento de optar pela escola, optar pela faculdade, porque eu achei que era o caminho que eu tinha que fazer, enfim. Até por dificuldades, né? Se o cara não tá ganhando tudo, não tem a patrocínio, enfim. Exatamente. E é difícil o cara arriscar porque é um momento de risco. Ou tu é o cara, né? E como é que foi tu estando ganhando? Em algum momento teve essa incerteza, né, na tua decisão, na tua carreira, assim, nesse momento principal, assim, poxa, vai dar, não vai dar, tristezas, enfim. Foi assim, ó, foi interessante porque nós ainda morávamos em Panambi e realmente a cidade e o próprio projeto lá, o CT dele, ele estava limitado, no caso, para o nível de exigência, até de competições, de viagens em si, que a minha carreira já estava tomando, né? Eu já era um atleta de seleção brasileira, que morava, né, a quase 400 quilômetros de Porto Alegre, que tinha que estar indo direto a Porto Alegre para pegar o avião, o transporte, enfim, que me levasse para as próximas competições, ou que sejam de seleção gaúcha, de seleção brasileira. Tudo isso começou a criar um custo, uma dificuldade logística que o projeto lá não comportava. Então, assim, começou a ficar difícil a situação lá em Panambi, né? E o meu irmão mais velho, ele estava talvez numa situação parecida com a tua. Meu irmão mais velho, quando ele se formou ali no segundo grau, a carreira dele de atleta, no caso, também não estava deslanchando para ele seguir uma carreira profissional de atleta. Então chegou aquele momento que ele começou a entrar num certo desespero, achando que ele estava perdendo tempo naquele momento com o atletismo, né? Treinos duros, sabe como é que é? A gente se dedica direto, né? O corpo da gente vai ao extremo, fica difícil de tu, né, pensar em alto nível, trabalhando 2 turnos, estudando num terceiro turno e ainda treinando 2 turnos. É um envolvimento de 5 turnos, é muito difícil. E ele, assim, como não estava um pouco distante de resultados do alto nível, né, ele realmente se achou, assim, de certa forma, que em Panambi, naquela situação, um treino quase que isolado, longe de tudo, ele estava, de certa forma, perdendo um pouco de tempo. E foi aí, então, que ele fez o vestibular aqui, na Universidade de Santa Cruz do Sul, na Unisc, e passou no vestibular aqui. E isso foi aquilo que puxou a nossa família para Santa Cruz. Foi fundamental isso aí. Eu sou grato muito a Panambi, né? Não estou dizendo que eu não sou grato, lá sou, para a iniciação foi espetacular, mas realmente esse segundo passo que me permitiu, então,
no momento, na hora H, que eu completei os 18 anos, que eu finalizei o segundo grau, para mim decidir, vou entrar numa faculdade, eu de fato entrei, eu nunca parei de estudar, mas eu vou ser um profissional, a minha renda financeira vai vir do atletismo. Isso foi graças à vinda aqui a Santa Cruz. Porque a universidade abraçou, me patrocinou, mas me deu bolsa de estudos, que depois foi uma bolsa integral, né? Eu ganhei toda a faculdade de educação física, ou seja, não tinha custos para estudar, e ainda assim eu tinha um apoio, porque eu já era um atleta de seleção brasileira. Na época a CBAT tinha bons programas, apoiava os atletas de ponta. Hoje isso mudou, isso acabou, hoje está mais difícil mesmo. Mas na época, atletas assim, top 3 do ranking nacional tinham apoio, tinha uma bolsa até do governo do estado, né? Então eu consegui, para um guri novo de 18, 19 anos, aquilo que eu ganhava era até mais do que a média de um guri, bem mais, na verdade, do que de um guri de 18 anos. Então permitiu que eu estava estudando, eu estava dando um encaminhamento para a minha vida, e eu estava tendo um ganho financeiro com o atletismo, então eu não tinha por que parar. E a gente tinha uma projeção de ser um atleta de alto nível a partir daí. Porque com condições, estando junto da família, com a estrutura e eu podendo me deslocar mais fácil para os eventos, existia, aí a gente passou a acreditar que eu conseguiria continuar evoluindo com o meu esporte, né? Que era realmente treino, descanso, treino, alimentação, e eu estudava de noite e eu conseguia daí essas 3 coisas fazer. Nesse sentido, olha que é muito bom a gente poder contextualizar e trazer essas relações. Por exemplo, que bom que tu teve uma engrenagem que funcionou. O pai, a mãe, o teu próprio irmão conseguir essa ida para Santa Cruz e essas relações que a universidade apoiou, que fez tudo acontecer também, ajudou. E nesse sentido também a parte financeira que deu suporte. Mas o que eu mais quero falar é o seguinte, levar para o lado universitário. Tu é um cara muito estudado, 2 faculdades, né? Fisioterapia e educação física, se eu não me engano, correto? Sim, educação, na verdade, eu fiz, eu depois não me formei, né? Eu entrei no curso, fiz meio curso, né? Bom, e nesse sentido, tu teve muito dentro da parte universitária, nos Jogos Universitários, Sul-Americanos, Campeonato Sul-Americano Universitário e University, enfim. E isso vai muito ao encontro do que a gente tenta, pensando enquanto universidade, no projeto que a gente tem iniciado há pouco tempo, mas já temos aí 2, 3 anos no trabalho. Então, acho que esse nosso bate-papo vai ser muito... vai fomentar muitas discussões e até ideias nossas aqui dentro. Bom, em 2002, tu já foi campeão sul-americano universitário 800, 1500. Que mais? Daí surgiu o quê? Com a universidade, deu suporte à carreira. Como foi para ti, então, conciliar toda essa situação? Tu já nos colocou que conseguiu organizar de forma bem, porque tinha um suporte financeiro pela confederação e também aliado à situação da instituição, da logística, estava mais perto, Santa Cruz tudo facilita. Nesse sentido, o grupo, tu treinava sozinho, Fabiano? Tu já tinha outras pessoas? O teu pai estava organizando um grupo dentro da universidade com outras situações? Como é que estava funcionando a questão do treino? Porque treinar sozinho é difícil também, né? Sim, na verdade, assim, e é até interessante frisar, né? Embora a gente tivesse uma condição, né? Nada muito longe de ter sido fácil, né? Em nenhum momento as coisas elas caíram do céu para nós. Eram as condições que a gente, na verdade, criava, né? Era bater de porta em porta, era entregar projetos de porta em porta para conseguir permitir que a gente viabilizasse os voos mais altos que tinham. E aí eu devo muito também a minha mãe e ao pai também, né? Que acreditando na minha carreira, eles brigavam muito pela minha carreira também, para a gente conseguir criar essas condições. A gente foi tendo condições, mas nenhuma assim que sentado assim, eu recebi um telefone assim lá no começo, né? Pá, vou criar uma equipe porque eu te quero, Fabiano, vem para cá, tá fechado o contrato. Não, né? Eram condições que a gente foi conseguindo conquistar, mas assim com uma luta assim incrível. Mas, enfim, mas que bom que às vezes a gente luta e às vezes até não consegue. A gente, pelo menos, conseguia isso, né? Então, a gente, em 2001, quando viemos para Santa Cruz, naquele ano, a gente foi construindo, né? Inicialmente, a parceria com a universidade foi assim, na verdade, assim, ó, a ajuda da universidade não foi logo que eu cheguei. A gente se apresentou, a gente pediu que eles confiassem em nós,
que a gente gostaria de representar eles num universo diferente que eles estavam acostumados, né, que era o atletismo e tal, que eles nos ajudassem em alguma viagem, que a gente, a partir disso, né, fosse demonstrando, na verdade, a importância que teria o atletismo para a região, para eles, enfim, e o quanto a gente poderia, talvez, inspirar pessoas, enfim, em virtude daquilo que vinha fazendo. Então, a gente se doou primeiro, num primeiro momento, isso foi quase todo um ano, né? Aí, naturalmente, como eu já tinha uma projeção de resultados a nível nacional, foi saindo muito na imprensa isso, né? Que era Fabiano na seleção gaúcha, Fabiano na seleção brasileira e tal. E à medida que a gente foi criando corpo, né? Demonstrando resultados, a gente começou cada vez mais a estreitar esse relacionamento com a universidade, até que daí, enfim, conseguiu convencer a eles de que eles poderiam fazer uma equipe de atletismo, filiar a confederação, o pai estava aí para ser o treinador, e poderia atender muito mais pessoas, né? Não só eu e o meu irmão mais velho. E foi aí, então, que abriu a equipe de atletismo na universidade. Né? O reitor, na época, era o Luiz Augusto Costa Campos, né? Gostou muito da ideia e tal, e iniciou-se um ano depois, que a gente estava, então, tentando comprovar para eles que ganhando essa confiança de que daria certo essa parceria, realmente isso aconteceu. E foi muito legal, então, a partir de 2001, porque daí criou-se uma equipe de atletismo, né? O pai era o treinador da equipe, não era treinador só do Fabiano. E a gente passou, então, a treinar em equipe daí. Era bem legal, tinha os horários para os treinos, né? Eu continuei estudando, a gente tinha bolsa de estudos, então eu sempre levei muito a sério esse lado do estudo, porque eu entendo o atletismo como um meio, não como um fim. Mesmo para o atleta do nível mais alto, ele deve de ter o atletismo como uma ferramenta né? Uma ferramenta para conseguir uma bolsa de estudos, para conseguir um emprego melhor, para conseguir um desenvolvimento pessoal melhor. O atletismo ele vai te ajudar nisso, ele não é para ser a finalidade principal. E para mim foi isso, né? Foi um meio para mim realmente conseguir cursar uma faculdade, enfim, porque eu sabia que a carreira daqui a pouco ia terminar e a gente tinha que, né, provavelmente dar seguimento depois. Essa é uma grande fala que eu tento sempre passar muito para quem está perto de mim, que por vezes, a gente tem que plantar para colher, por vezes as coisas não acontecem, ninguém vem. Tá querendo dinheiro aí, né? Normalmente a gente faz as coisas acontecer e os próprios projetos sociais, os projetos que a gente tenta fazer aqui, seguem muito essa ideologia bem parecida. Chegar, mostrar a cara, fazer acontecer, fazer o nosso mesmo projeto aqui, o nosso NIEMS, os nossos projetos do atletismo, todas as participações. Hoje a gente em Santa Maria já conhece o atletismo de Santa Maria. Bem parecido com essa situação. Então é muito importante essa questão, eu compactuo perfeitamente com o que tu falou. Dali, para a gente pegar os bronzes, 2003, carreira voando. Eu não quero chegar na Olimpíada 2004 ainda, tá? Na situação da lesão. Vamos pensar. Como é que foi para ti ir para o Universiade? No Troféu Brasil, baixar as marcas, 1,46. Pan-Americano, esse Pan-Americano aqui, inclusive, acho, né? Do Rio, foi meu segundo punch aí. Bronze. Como é que foi esse momento ali antes do Pan-Americano do Rio? 2004, 2003, na verdade, São Domingo, né? 2003 foi o meu primeiro pô. Isso, 2003. Quero Universiade, que tu nos conte e essas questões ali nesse período aí. Tua carreira tu estava voando, pelo que eu pesquisei aqui. Isso, eu era assim, eu fui um bom atleta no menor, né? Aí eu fui um atleta melhor ainda no juvenil, mas eu consegui ser ainda melhor, no caso, chegar no meu auge no adulto. Isso é uma coisa importante no atletismo, que a gente chegue no auge no adulto, se quer ser um atleta olímpico, né? Porque não basta tu ser um excepcional atleta no menor, porque o teu nível, por mais que seja ótimo aos 17, 18 anos, tu não vai ter condições de fazer um índice olímpico aos 17, 18 anos. Tu precisa continuar evoluindo ainda com o passar dos anos. Isso só vai acontecer quando chegar na categoria adulto. Só que muitos acabam parando pelo caminho. Eu consegui continuar evoluindo, né? Fiz recorde pessoal no menor, depois melhorei no juvenil. E quando eu cheguei no adulto, em 2003 foi um ano que eu dei um grande salto. Eu era um bom atleta no juvenil, fui campeão pan-americano e tal, mas eu ainda estava ali a 2, 3 segundos no 800 de acreditar num índice para a Olimpíada. E isso, então, aconteceu no ano 2003.
quando num Troféu Brasil, em São Paulo, eu saí atrás do Osmar Barbosa, nos 800 lá, e ele não estava me abrindo. Eu fui, colei nele, cheguei grudado nele. A hora que ele chegou com 45,90, eu acho. Eu cheguei com 46,20, 20 centésimos do índice pro Mundial. Aí eu me apavorei, assim, cara, eu tinha um 48,50 e eu baixei numa tacada só, 2 segundos, e eu fiquei a 20 centésimos do índice pro Campeonato Mundial. E daí, o critério para ir pro Pan-Americano de Santo Domingo era, se fizesse 2 vezes o índice B pro Campeonato Mundial, que era 1,47 cravado, também iria para o Pan-Americano. O índice A era 1,46,0, o índice B 1,47,0. E aí eu estava, então, a mais uma vez fazer 1,46 e alguma coisa para garantir a vaga para o Pan de Santo Domingo. E aí no Sul-Americano, que foi na semana seguinte, eu venci o Osmar e venci com 46 de novo e garanti a vaga para o Pan. Eu fui o atleta mais novo do Brasil em Santo Domingo, né? Com 20 anos. E aí foi um ano espetacular. E aí chegar no Pan... Como é que foi para ti? Bom, primeiro PAN, aquela é uma estrutura, como é que foi? Conta para nós. Aí foi muito legal, porque daí foi um evento de delegação brasileira do Comitê Olímpico Brasileiro, né? Que daí não era só a seleção brasileira de atletismo, eu estava representando o Brasil todo, o time Brasil, né? Nos jogos, e sendo colegas aí de pessoas que eu já via, né? Pela televisão, dos outros esportes, né? Então foi muito legal essa experiência de parar em Vila Olímpica, né? De conviver de perto com os atletas, enfim, competição que tem todo aquele cenário da imprensa que é todo diferenciado quando se fala nos jogos, né? De estádio lotado, de mídia, da repercussão de uma cidade que parou, Santa Cruz do Sul parou, tinha telão no shopping, tinha telão na universidade, para acompanhar a minha prova, pessoas se reunindo nas suas casas para assistirem a minha corrida. Porque a gente já, né, de 2000, 2001, 2002, 2003, as pessoas começaram a me conhecer e se envolver muito comigo e com o atletismo aqui. Quando eu fiz o índice pro PAN, muito se falava em Pan-Americano. Quando eu fiz o índice pro PAN, a cidade toda parou assim, poxa, vai ter um Santa Cruzense no PAN. Então a cidade toda parou para me assistir, né? Foi muito legal. E a gente tem até vídeos, eu tenho guardado em casa vídeos assim de casas assim que filmaram o momento que ocorria e eles todos festejando como se fosse uma partida de futebol, né? E eu conquistei a medalha de bronze nos 800 lá como se fosse um gol, porque eu ganhei aquele bronze na chegadinha, faltava 5 metros para chegar, eu estava em quarto, passei o terceiro, passei um atleta dos Estados Unidos e fiquei em terceiro. Então foi muito legal essa experiência. E aí realmente eu entrei num cenário de ser um atleta do alto nível mesmo, né? Eu estava correndo já na elite mundial, né? Num nível parecido com os melhores já do mundo. Tu ia no mercado em Santa Cruz, todo mundo apertava a mão, Fabiano, vem cá, coisa e tal. Sim. Aí passou a ser uma época de uma idolatria muito legal aqui, né? De realmente sair, as pessoas buzinaço e onde passava o pessoal cumprimentar e tirar foto e dar autógrafo. Isso foi começou. Inclusive, quando eu cheguei, eu fiz um desfile de carro de bombeiros, né? Desfilou pelo carro de bombeiros da cidade, estava o prefeito esperando lá. Foi uma comitiva lá em Porto Alegre, no Salgado Filho, a universidade lotou um ônibus, né? Para me recepcionar no aeroporto. Então, quando eu cheguei no aeroporto, tinha já 40 pessoas de Santa Cruz me esperando. A gente veio em comitiva, quase que em passeata até Santa Cruz. Chegando, os bombeiros estavam lá no trevo me esperando. Eu subi no caminhão dos bombeiros, desfilamos pela cidade. Encerramos o desfile lá na universidade, onde eu, né, falei, então, para muita gente, tinha centenas de pessoas ali. Foi um momento muito legal que a gente vivenciou. E aí, do legal, eu quero saber sobre 2004. Tu tinha conquistado o índice para a Olimpíada. Como é que foi não ir para a Olimpíada? Primeiro, como é que foi, qual foi a lesão e como te sentiu e o que isso ocasionou no teu raciocínio? Poxa, vou passar, vou superar, momento triste ou não? Como é que... vazar, passou 2008. É difícil pensar que tem um ciclo de 4 anos até o 2008, né? Estando em 2004. Então, isso que eu queria entender, que tu nos conte, a tua sensação nesse momento. Na verdade, ainda teve o início da saga, digamos assim, dos Universiades em 2003. Que eu voltei do PAN e eu fui para a Coreia do Sul, né? Fui para a Coreia do Sul e lá eu fui bronze nos 800 e nos 1500. Então foram as minhas primeiras medalhas em campeonato mundial universitário.
que é uma competição gigantesca, né? Com números de Olimpíada, Vila Olímpica gigante, 10 mil atletas, todos os países do mundo, enfim. Foi muito legal. Corri lá em Daegu, no mesmo estádio que foi a Copa do Mundo, enfim. Aí, em 2004, então, era o ano da Olimpíada de Atenas. Só que o índice A era 1,40, continuava sendo 1,4600. Eu poderia ir para a Olimpíada com ou o índice A ou 2 vezes o B. Só que eu só iria com 2 vezes o B se nenhum outro brasileiro fizesse o índice A. E o Osmar Barbosa fez o índice A. Ele fez 1,45. Então, para mim ir para a Olimpíada, já não bastava eu correr 1,46 quantas vezes fosse. Eu tinha que fazer 1,45. E daí eu bati na trave. Eu estava com uma fratura até por estresse no fêmur, né? Numa das últimas tentativas, que foi o Troféu Brasil. E no Troféu Brasil eu sempre gostei de correr as duas provas, 1.500 e 800. Sempre tem semifinal e final. Então eu corri a semifinal do 1.500, já com a perna fraturada quinta, final na sexta, fui medalhista. No sábado eu já saí na semifinal para tentar fazer o índice olímpico, o índice A olímpico para Atenas. Fiquei a 50 centésimos, meio segundo. E no domingo, uma prova que a Globo inclusive transmitiu ao vivo, tá no YouTube, eu saí para fazer o índice de novo. E eu ganhei o Troféu Brasil do atleta que estava com o índice A para a Olimpíada, que foi o brasileiro que foi para a Olimpíada de Atenas, mas eu fiquei a 12 centésimos de Atenas. 12 centésimos né? É mais rápido que isso aqui. Se pegar o cronômetro aí que vocês têm na mão, quem tiver um cronômetro, liga e desliga. Não sei se você consegue ligar e desligar em 12 centésimos, não sei. Isso foi o que me afastou de uma Olimpíada. Aí pensa, né? Puxa vida. Bom, o pessoal dizendo, mas tu é novo ainda, Fabiano, tem a próxima. Tudo bem, eu concordo, mas 4 anos, né? Aquela resiliência, né? 4 anos de dedicação, 4 anos eu vou ter que esperar passar para talvez eu realmente conseguir ir para a próxima, porque ninguém garante, né? E para a Olimpíada, tu pode, em 4 anos tu não sabe o que vai acontecer. Mas, enfim, é aquele momento psicológico forte ali para realmente reconstruir tudo. E bom, aí eu tive um ano, 2005, não sei se a gente vai falar, mas 2005 foi um ano... Pode falar. Vamos tocando? Vamos. Aí, então, resumidamente, 2005 foi um ano fenomenal. Foi um ano que eu fui campeão mundial universitário, né? Ganhei o mundial lá na Turquia. Foi o ano que eu ganhei o Troféu Brasil nas 2 provas, ganhei o Sul-Americano nas 2 provas. Foi o ano que eu ganhei também o GP Brasil de atletismo lá em Belém, com 45 mil pessoas. Até teve um, acho que aqui na live, que comentou que viu eu correr lá em Belém. Um estádio lotado com 45 mil pessoas. Um evento fantástico, né? Eu venci lá. Fiz o índice para o Mundial, bati recorde pessoal. Aí eu fui para o Mundial de Hells. Foi um ano, assim, incrível 2005. Continuamos num ano ótimo em 2006. 2007, mais uma vez, Jogos Pan-Americanos, né? Que tu tem a caneca aí. Caneca aqui. Isso aí. Voltamos aos Jogos Pan-Americanos, dessa vez no Rio de Janeiro. Mais uma vez a cidade de Santa Cruz do Sul parou aí para nos assistir. Mais uma medalha de bronze, né? Fomos para o Campeonato Mundial de Osaka, entre outros tantos títulos. E 2007, também no Universiade, que realmente eu tinha assim uma parceria com o Universiade que é impressionante. 2007 eu fiz a melhor marca da minha vida nos 800. No Universiade. 1 minuto, 44 segundos e 60 centésimos. Que foi a Universiade lá em Bangkok, na Tailândia, né? Que fantástico. Ei, Fabiano, 2007, então eu te tietei, eu tenho a foto que eu já te contei, eu mostro em todas as aulas, no final das corridas de meio fundo, quando eu estou dando aula de atletismo, aí termina sem aquele muito obrigado, e eu sempre tento botar uma foto com um atleta. E aí nós estávamos no ônibusinho, claro que tu não vai se lembrar assim, da situação, mas no ônibusinho que levava da vila pro estádio, e na hora que ele desceu, que eu era presidente da federação de canoagem na época, então eu tinha credencial meio legalzinha, desci já tinha, vamos tirar uma foto, a fotinha tá lá, todas as aulas de atletismo, tu aparece aqui ó, na entradinha lá. Tietei. Muito show. Foi um PAN muito legal. O PAN do Rio foi um PAN muito legal, foi um PAN em casa, né? Também aí com as provas transmitidas. Muito, né? Teve um dia sim. Sim, tava uma temperatura, tava quase frio, tava uma temperatura que nem aqui, assim, menos de 20 graus, né? Então foi assim uma experiência muito legal. Aí ali do PAN, uma semana depois eu já saí para o Mundial lá de Osaka.
E eu já estava naquela fase, assim, de atleta, de participar dos Grand Prix internacionais. Desde 2005, eu já entrei naquela fase de ser convidado para os grandes meetings do mundo, né? Aí que eu comecei a viajar muito, 2005, 2006, 2007. Era um mês fora, 2 dias em casa, mais um mês fora, 2 dias em casa, muitas competições, muitos Grand Prix. Aí que eu comecei a correr por todos os lugares, os maiores torneios de atletismo assim do mundo, daí eu participei, Ganha né? dinheiro, Fabiano, para competir? Sim, alguns meetings ele tinha o cachê daí no caso, né? Meetings internacionais são aqueles assim que eles convidam os atletas para preencher a prova para fazer um espetáculo, né? Então, assim, vamos trazer um atleta, vamos trazer, por exemplo, assim, vamos fazer um 800, são 8 atletas. Vamos trazer um atleta olímpico, aí nós podíamos trazer o campeão mundial universitário também. Pá, vamos trazer, quem é? O Fabiano, bota ele. Vamos trazer o campeão dos Estados Unidos, bota. Vamos preencher para nós vender o show, né? Para nós vender a rivalidade, que é o que o público quer. Então, eu participei de muitas dessas, assim, de alinhar, né, só com os melhores do mundo ali, para nós fazer o espetáculo do público, né? E eram provas muito fortes, né? E era assim, cara. Daí, por exemplo, eu fui nesse Universiade, aí eu fui para Osaka, voltei, fiquei 2 dias em casa, voltei para a Coreia do Sul, voltava. Era uma loucura, uma viagem atrás da outra. Tudo isso para, em 2008, né, ter passado todos aqueles 4 anos para ver se, enfim, eu conseguiria chegar na primeira Olimpíada da vida. Então, me conta como é que foi isso, chegar no índice, chegar à convocação, dizer assim, poxa, eu vou para Pequim. Como é que foi para isso? Como é que foi isso, a emoção e a tua emoção e da família, né? Porque, como a gente já vem falando, é uma construção em família. A gente tem que ter um suporte, né? Por vezes, senão fica mais difícil as coisas. Já é difícil, imagina sem suporte, né? Como eu continuei evoluindo desde 2004, 2004 eu tinha que fazer a melhor marca da vida para ir a Atenas. 2008 eu já não precisaria mais fazer a melhor marca da vida, porque eu já tinha 1,44. E o índice era 1,46,0 também. Então, assim, bastaria eu fazer 1,45. As chances aumentam muito quando eu já tenho uma marca melhor, eu já tenho uma margem para, mesmo não batendo o recorde pessoal, fazer o índice olímpico. E foi o que aconteceu. Consegui ter um início bom de temporada, participar das competições aqui dos países, aqui Uruguai, Argentina e Chile, que nem eu sempre fazia no início da temporada. Participei de alguns meetings, até que eu fui para a Europa fazer uma turnê, né? E eu fui numa competição lá na França. Eu ainda não estava com índice A de Pequim. E nessa prova aí, então, foi o momento que saiu o índice A, que eu configurei, então, né, a minha classificação para o jogo. É vibração total daí, né? O cara faz o índice, é uma loucura, é uma emoção incrível. 4 anos atrás veio na cabeça, Sim, veio todo o processo na cabeça, né? Que poderia já estar sendo a segunda, mas que ao mesmo tempo poderia eu estar batendo na trave de novo, né? Sim. Acontece, eu já conheço vários atletas que ficaram a 1/100. Teve um atleta que ficou a 1/100 de Londres 2012 e que não foi para a Olimpíada. Em 2016 não conseguiu mais. Parou, a carreira acabou nesse... Então, assim, muitos bateram na trave e não conseguiram. Eu, felizmente, bati na trave na primeira, mas eu fui na segunda e mais tarde fui em Londres também. Eu acabei indo numa segunda Olimpíada. Então, foi muito legal. Aí, a Olimpíada, nós estamos falando realmente de um evento mágico, né? Então, vamos lá. Como é que foi embarcar, chegar, Vila Olímpica, a cultura, a competição, o estádio, a concentração, a prova, enfim. Conte-nos. A Olimpíada foi em Pequim, 2008. Né? Então, lá do outro lado do mundo. E é muito legal daí porque é a mesma coisa, né? Tu passa a representar um time Brasil que vai com bastante antecedência, que fica concentrado, às vezes, num outro local antes de ir para a vila. No nosso caso, nós ficamos em Macau, né? Ficamos ali quase 15 dias concentrados em Macau, só treinando, se preparando para daí ir para a Vila Olímpica. E daí tu chega na Vila Olímpica, né? Que é onde estão os principais atletas do mundo, de todos os esportes. Então tu vai ver por ali grandes ídolos mundiais transitando ali na frente do apartamento, comendo no refeitório, né?
que nem tu falou, pessoas de carne e osso, né? Que tu achava que não existiam, estavam ali do mesmo jeito. Eles pegavam a bandeja, pegavam o garfo, pegam a faca, vai para a fila, come aquilo que tu vai comer também, né? Tu chega à conclusão que realmente é tudo um processo natural, igual. Vai lá, come no prato, levanta, leva, enfim. E tu convive com essas pessoas, assim, né? Muito próximo, com ídolos, assim, é realmente uma coisa impressionante. E, além disso, tu também faz parte do espetáculo, né? Porque chega um momento que tu é o cara que vai ser assistido, que tu é a Olimpíada. E o Ninho do Pássaro em Pequim é um estádio para 92 mil pessoas, né? Um estádio lindo. O pessoal tem que digitar no Google aí, Ninho do Pássaro, Pequim, vocês vão ver. É um estádio espetacular. 3 anéis, assim. Uhum. E realmente chegou o momento, então, de entrar na pista pela primeira vez numa Olimpíada, né? Tem todo um protocolo, né? Que tu faz o aquecimento. 50 minutos antes, já entra uma primeira câmera de chamada, que eles vão conferir a tua credencial, ver se tu é tu mesmo, né? Aí tu vai para uma segunda, que eles vão conferir o teu número, a tua sapatilha, ver se o prego tem o tamanho permitido, ver se a roupa que tu vai usar não tem nada, né? Que possa infringir uma regra. Aí tu vai para uma terceira câmera de chamada, isso com os adversários todos ali, né? É um clima impressionante, não tem como descrever aquele momento antes de entrar no estádio. Tu escuta o barulho da torcida, das provas que estão acontecendo, tá embaixo do estádio, né? Sabe que tu vai entrar. É que nem quando tu tá num parque de diversão, assim, que tu tá na fila escutando os gritos do trem fantasma, assim, sabe? Daqui a pouco é a minha vez. Até que, última chamada, o pessoal alinha alinha os 8 da série eliminatória, e tu realmente começa a dar os primeiros passos para entrar no estádio. Quando vê, tu entra, né, no estádio. 90 mil pessoas. É uma sensação impressionante e que eu pude vivenciar na eliminatória e depois na semifinal também, né? Porque eu classifiquei na eliminatória para a semifinal e eu corri 2 vezes em Pequim. Eu só não fui para a final, mas eu fiquei entre os 20 melhores daquela edição, daqueles jogos, né? Mas missão cumprida, chegar, conseguir fazer, porque assim, ó, por vezes, né, tem gente que no brasileiro, muitas pessoas a medalha olímpica, se tu não é medalha, só que o que o atleta passa para tentar chegar numa Olimpíada e alguns chegam a ganhar medalha, enfim, é um treinamento gigantesco, horas e horas, 2 turnos, às vezes mais turnos, 8, 6 horas por dia. E todo mundo faz o seu melhor, né? E às vezes a gente não por exemplo, lá em Santa Cruz, onde tu tá, o reconhecimento sem dúvida é maior. Mas aí tu pega isso a mais distante, às vezes as pessoas não enxergam. Não tô falando do teu caso, tô falando do brasileiro como qualquer lugar. Mas como é que, chegando de volta da Olimpíada, como é que foi a recepção? O atleta olímpico, todos os dias na rádio, TV, foi mais ou menos isso? Inclusive, foi um radialista daqui lá, né, que fez a transmissão ao vivo, via telefone, então o pessoal acompanhou ao vivo, né, a prova daqui. Muitos tiveram que acordar cedinho, né, por conta do fuso horário. Sim. Mas sempre eu sempre tive um carinho muito grande do Santa Cruzense, né? Até por justamente a gente, embora em 2008, né, eu passei a integrar uma equipe profissional, a equipe da Ubra. Em 2009, eu passei a integrar o Esporte Clube Pinheiros de São Paulo, que é o maior clube multiesportivo da América Latina, e eu integrei esse clube aí por 6 anos. Eu nunca deixei de residir em Santa Cruz e de treinar com meu pai, né? Então eu ia para o Pinheiros, fazia uma temporada lá, ficava em Santa Cruz. Então assim, eu sempre tive um vínculo muito grande com a cidade. A pista onde eu treino é a mesma que as pessoas aqui utilizam diariamente para fazer suas caminhadas, né? Enfim. Então eu sempre fiz parte do dia a dia da cidade, né? E isso é legal, porque assim, até hoje, quando a gente, né, hoje eu tenho, depois a gente vai falar sobre o projeto da AMO, por exemplo, tal, a gente mostra que, cara, é perfeitamente possível a gente alcançar voos altíssimos, porque eu fui um exemplo disso, na verdade. Eu fui um cara que nunca precisei sair daqui, nunca deixei de treinar com meu pai, por exemplo, e eu fui com ele mesmo para 2 Olimpíadas, né? E, claro, eu agradeço muito a todos os parceiros que a gente teve nesse caminho todo, mas é mais ou menos isso aí. Então, sempre foi muito legal, porque existem muitos que acabam
saindo, tendo que sair, né? Porque não tem, eu tive essa grata satisfação, por exemplo, da Unisc, e aí a importância que a gente vai falar depois das universidades, né? A diferença que o esporte universitário poderia fazer no Brasil, podemos tocar nesse assunto depois, mas que fez... Podemos fazer como tu quiser a ordem. Na verdade, Isso. a gente tem uns 15 minutos. Se quiser, a gente entra nesse assunto, ou vamos falar até as Olimpíadas e depois focamos mais nisso, como tu quiser. Tá? Não, tranquilo. Então é isso aí. Então, assim, muitos acabam tendo que ir para tão longe que acabam que têm grandes conquistas e se sentem um pouco solitários às vezes, justamente por causa disso, né? Voltam para casa, tipo, poxa, tô longe de casa, né? Da onde eu... Por quê? Porque eu não pude ter a oportunidade na cidade onde eu estive. Sim. E comigo foi diferente. Eu tive essa grande satisfação de conseguir fazer praticamente toda uma carreira aqui, na própria cidade, treinando com meu próprio pai, sentindo esse calor dos amigos, das pessoas próximas, e quando eu tinha um grande resultado, uma grande viagem, eu podia voltar para cá. E isso sempre foi muito bom, assim, que aconteceu na minha carreira, né? De eu chegar, às vezes, 2 dias depois, uma grande viagem, e estar jantando com a minha família, com a minha grande família, enfim. Ah, coisa boa mesmo. Até uma política que da gente tentar, e se eu sei que eu já estou mudando toda a ordem que eu falei que nós ia seguir, da gente tentar, enquanto clubes, até enquanto confederação, descentralizar mais as questões, ajudar mais os projetos na instância, não digo menor, mas lá na base, né? Porque se nós tivermos uma base bem sólida, a tendência é que nós tenhamos quanto mais e mais talentos e talentos com melhores resultados ainda, né? Isso, e aí é que eu digo, né? A importância que tem o trabalho que vocês estão fazendo aí, por exemplo, em Santa Maria, né? De conseguir dar de conseguir oportunizar, na verdade, né? Com que jovens tenham acesso a um esporte e, quiçá, a um estudo graças ao atletismo, que é o que eu tive aqui e que é o que seria absolutamente imprescindível, na verdade, para o nosso país. Se o esporte universitário fosse mais desenvolvido, né, que pudesse ter uma contrapartida até mesmo da esfera federal, de repente, para que pudesse ser desenvolvido, isso seria um porquê gigantesco, um instrumento de fomento gigantesco, né, para que as nossas crianças buscassem mais o esporte, volto a dizer, como um meio, né, para serem cidadãos aí muito melhores, que tivessem acesso ao estudo, tivessem acesso depois a uma profissão, porque a gente sabe que a universidade hoje não é tão acessível assim, mas o esporte universitário poderia abrir portas, né, para que eles tivessem, então, um acesso. Isso seria importante, tanto para a pessoa que praticaria, quanto para o esporte brasileiro como um todo. Isso ia desenvolver o nosso esporte de uma forma gigante, né, o exemplo aí dos Estados Unidos, né, o nível que é lá, porque tem essa integração total com as universidades. Ontem mesmo eu estava conversando com outro rapaz numa live e a gente falou alguma coisa nesse sentido. Eu penso até que talvez uma política pública pudesse estar relacionada até a situação de ingresso nas universidades públicas. Por vezes, não quero eu mudar o Enem, mas por que não ter, sei lá, 1% das vagas do Enem relacionada com índices esportivos ou alguma coisa nesse sentido? Sei lá, uma viagem que eu possa ter aqui que talvez nunca vai entrar, mas é uma ideia que poderia fomentar a oportunizar, talvez, a talentos, a vir para a universidade e a universidade, ainda assim, fomentar esse desenvolvimento, né? E seria situações positivas. Exatamente. Até agora viu meu primo aqui, o Laír, ele até perguntou da importância que a universidade teve na minha carreira. Total importância, né? O trabalho que a Unis teve aqui foi vital para a minha carreira, talvez. E o que é mais importante, né? Hoje eu estou dando continuidade através de um projeto que eu criei depois. Muito provavelmente, o segmento da continuidade do atletismo aqui em Santa Cruz, ele vai se dar através dessa Semana de Ouro, que foi um projeto que eu criei depois. Ou seja, a gente desenvolvendo essas pessoas, elas vão poder dar continuidade através dos trabalhos que elas vão poder desenvolver. Então, isso irradia, né? Isso que é importante. Não foi assim, valeu a pena daqui a pouco se a universidade tivesse investido só em mim, mas que de mim partisse um novo projeto que pudesse abraçar várias pessoas, já teria valido a pena, né? Porque eu pude continuar dando oportunidade. Agora, quem consegue ainda investir em várias pessoas, e se dessas pessoas a gente sair
vários outros bons cidadãos, vários outros projetos de cada um, é uma progressão geométrica, né? Para que a gente continue tendo grandes cidadãos e grandes projetos sendo continuados. Muito bom, penso muito parecido contigo, Fabiano. Fabiano, só para a gente não deixar de contar a tua carreira. De 2008 a Londres, 12. Um resumo rápido para a gente chegar na todas as competições principais, segunda Olimpíada, para a gente entrar mesmo nesse ponto, contar um pouco até sobre o Peçanhas Running e outras cositas massas. Beleza, certo. Foi dada uma continuidade daí, né? A gente conseguiu aí se manter com títulos nacionais, com viagens pelo mundo nos Grand Prix, né? A gente conseguiu aí, fui ainda em 2009 na minha última Universiade, conquistei a 6ª medalha na Universiade, e aí eu ganhei um prêmio, inclusive, da CBDU como o maior atleta universitário da história do Brasil, entre todos os esportes, né? Que é uma laura muito importante, assim, que eu guardo comigo. Então, o esporte universitário é parte total da minha carreira, da minha vida, né? E a gente conseguiu se manter numa forma física boa. A partir ali de 2010, 2011, eu já comecei assim, eu não estava mais evoluindo, eu já estava, né, meio no nível, estava se mantendo, e aquela preocupação que eu não tivesse uma queda de rendimento até 2012, para mim conseguir fazer mais uma Olimpíada. E foi o que aconteceu. Em 2012 eu realmente consegui repetir o índice. O legal de 2012 é que eu fiz o índice em Porto Alegre, eu fiz o índice a 150 quilômetros daqui, eu tomei café aqui em casa, nós fomos de carro até Porto Alegre, chegamos lá, descansei ali acho que uma horinha, aqueci, fiz o tiro, era uma prova oficial, e eu fiz o índice em Porto Alegre, e eu voltei para casa e eu já jantei em casa com o alívio de ter o índice olímpico para Londres. Então, essa história de Londres foi fenomenal. E aí eu voltei, então, à minha segunda Olimpíada. Aí a família toda foi para lá. Foi o momento mais mágico da minha vida. Quando eu entrei novamente no Estádio Olímpico, com uma consciência de que muito provavelmente seria a última Olimpíada da minha vida. Então, assim, as pessoas perguntam, Bato, ficou muito nervoso em Londres? Eu não fiquei nada nervoso. Eu fiquei mais, assim, emocionado do que nervoso. Porque eu olhava para o estádio também, um estádio com 80 mil pessoas, e eu via, né, puxa vida, é incrível esse momento aqui, eu desfrutava, eu olhava para a arquibancada, sabe? Fechei os olhos, assim, aproveitei cada segundo daquele momento antes da largada, e daí eu fiz a eliminatória, depois eu classifiquei, voltei para a semifinal, e aí sim eu me despedi das Olimpíadas ali. Eu até tentei depois Rio 2016, faltou um segundo, né? Ou seja, eu fui a duas e quase fui a mais duas, né? E aí realmente eu decidi então encerrar minha carreira. Eu já tinha planos de encerrar minha carreira profissional em 2016. Em 2016 Ou então, na última prova classificatória, ou então seria na própria Olimpíada, mas seria em 2016. Dali para cá, só corre por lazer ou nem compete às vezes? Às vezes eu corro, às vezes esse ano eu até anunciei que eu ia voltar, tentar a Olimpíada de Tóquio. Durou 15 dias, mais ou menos. É que daí eu anunciei a minha volta e daí eu fui convidado pela um dado muito interessante, eu sou da comissão de atletas do Comitê Olímpico Brasileiro, né? E eu tô indo e eu fui eleito pela comissão de atletas como embaixador da delegação do Brasil nos Jogos de Tóquio. Então eu fui nomeado o embaixador de toda a delegação do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. Só 2 atletas foram nomeados, um masculino e um feminino, e esse masculino foi eu. E eu estaria indo agora em julho, então, para Tóquio como embaixador. Eu espero muito que eu continue sendo o embaixador, mesmo com a Olimpíada tendo passado para o ano que vem, né? Existe essa incerteza, mas eu acho que o meu nome, como eu já fui eleito para isso, deve se manter. A partir do momento que eu fui eleito embaixador, e daqui a pouco começou essa função toda por conta do corona, eu realmente tirei isso da minha cabeça, porque realmente, depois de quase 4 anos parado, buscar um índice olímpico, correr no nível que eu corria, seria realmente muito difícil, né? Mas seria mais para me desafiar, né? Mas fora isso, eu acho que o melhor é eu continuar treinando para a saúde e eventualmente participando de corridas de rua que tem aqui pelo estado do Rio Grande do Sul. Sente falta de alguma coisa na carreira, Fabiano? Olha, cara, eu voltar, se tivesse um gênio da lâmpada que voltasse lá, Fabiano, vamos voltar no tempo, 25 anos, para te mudar alguma coisinha, cara, eu não teria mudado nada. Eu ia dizer assim, não, do jeito que foi maravilhoso já. Fantástico. Bom, o que o Fabiano faz hoje? Fabiano, empresário, Fabiano,
mantém a saúde, coordena o projeto, tem uma equipe, passa treino para atletas. Conta um pouco quem é o Fabiano hoje. É tudo isso e mais um pouco. É um Fabiano cheio de coisa, né? Mas é bem essa mesmo. Eu rapidamente me envolvi com bastante coisas depois que eu parei. Até para não entrar em depressão mesmo, né? Por conta de que realmente o cara tem uma vida alucinante, viagens e, né, e esse carinho da torcida, e a própria imprensa, aquela coisa da competição, e quando vê isso tudo para e, poxa vida, quem eu sou? Qual é a minha nova identidade? Isso é muito difícil. Lidar com essa transição de carreira de alguém que foi 24 anos profissional é muito difícil. Então é necessário uma rápida ocupação em outras coisas, né? E eu comecei a fazer várias coisas. Várias coisas. Algumas eu continuo, outras não. Mas justamente para me redescobrindo, né? Mas assim, as que eu faço fortemente hoje é justamente isso. A coordenação da Associação Medalha de Ouro, que é um projeto que tem tudo para decolar agora. Nesse último mês, nós fechamos uma parceria muito legal, né? Com um certificado de contribuição aqui, o Estrela da Sorte. Então, eu acredito que a vai dar um salto muito grande. Acho que nós vamos ser uma equipe muito grande mesmo. Então vai ser muito legal que nós vamos poder colocar em prática acho que grandes sonhos através do atletismo, que é a escolinha de atletismo, equipe de rendimento, né? E eu vou ficar nesse lado de treinador e coordenador do projeto. A nosso lado de empresa mesmo, né? Tem academia, tem um grupo de corrida, a gente tem aí, né? Mais de centenas de alunos aí. É a área da promoção da saúde daí. Então, promover a saúde das pessoas, seja através da academia, seja através da assessoria, que é o grupo de corridas, o Fit Room. E a pista de velocidade, inclusive teve uma pergunta aqui, se o desafio virtual de velocidade ficará em Santa Cruz. A pista de velocidade ela é um radar de pessoas, ela é uma estrutura, tem a móvel e tem a fixa, né? Que a gente inclusive já levou aí em Santa Maria, que mede a velocidade das pessoas em quilômetros por hora, como se fosse um videogame real. Então a pessoa, quando cruza pelo sensor, ela vê na hora a velocidade dela num display. E nós temos algumas estruturas fixas que estão sendo instaladas em algumas cidades. Uma delas é aqui em Santa Cruz. É muito legal, o nosso objetivo é que as cidades e as próprias universidades possam vir a ter a sua estrutura. Acreditamos muito nessa ferramenta, tanto para fins acadêmicos, quanto para fins da população, ter uma nova ferramenta, né, de incentivo ao esporte. E nós estamos realizando aqui em Santa Cruz um desafio virtual de velocidade. Quem vai lá na Praça da Estação, que é uma das praças centrais, só precisa fazer um vídeo com a sua prova, nos mandar, né, marcar o @pista de velocidade, que eu vou receber esse vídeo, e baseado nesse vídeo nós estamos fazendo um ranking para premiar os 3 mais rápidos, inclusive com premiação em dinheiro. Nós estamos incentivando legal a galera para vir correr. Então, assim, quem é rápido, é só chegar aqui em Santa Cruz, tem até o dia 10, para ir lá na praça, fazer o seu tirinho, gravar o seu vídeo e marcar o nosso Insta, que eu vou estar recebendo. E a gente está sorteando brindes aos que participam também. Então, é uma ferramenta muito legal que nós temos um sonho, assim, de alastrar pelo Brasil todo. Espero que daqui a pouco cada cidade possa ter. Imagina nós fazer uma integração, né, de torneios aí, Santa Maria, Santa Cruz, e quantos talentos não vão ser descobertos naturalmente com essa ferramenta, né, independente de ter um professor junto. Até um aluno comentou para nós na inauguração da pista trazer a tua móvel para a gente fazer um grande festival aqui. Bom, Fabiano, nós temos 1 minuto e 30. Eu queria só, antes de nós encerrar, a conversa foi muito boa. Por mim, nós poderíamos conversar dias e dias aí, que tem muita coisa para falar. Mas te agradecer muito por esse tempo que tu despendeu aí para estar com a gente. Quero te dizer, assim, ao vivo aqui para todo mundo, que eu te acho um cara muito especial, um cara não só pela tua trajetória esportiva, acadêmica, a pessoa que eu conheço, quando a gente conviveu junto em alguns momentos, ou mesmo pelo que eu vejo. E, sem dúvida, a gente tem muita coisa para fazer ainda junto. Santa Maria está crescendo no atletismo, a gente vai fazer muita parceria. A gente tem muito anseio de trazer eventos até científicos e que, por vezes, palestrantes. E a gente vai conversar muito sobre isso. Então, eu, em nome do NIEMS e da UFSM, te agradeço muito por esse tempo. E tu tem aí uns 45 segundos para também fazer um encerramento. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Luiz. Lembrando que nós somos colegas, né, treinadores da Seleção Gaúcha nos JUBs, que foi lá em Maringá, né, ano passado. Foi muito legal essa experiência também. Então, eu fico muito grato, agradeço a todos vocês, agradeço a própria Universidade de Santa Maria também. Já estive aí, né, no laboratório de simulador de altitude. Eu quero voltar quantas vezes forem, assim, precisas, no caso, para estar aí compartilhando com vocês.
E sempre para mim é um motivo de muito orgulho. Muito obrigado por esse bate-papo, muito obrigado pelo convite. Achei que foi muito legal. Estamos aí, né? Podemos Tá. continuar conversando muitas vezes. Fabiano, só dá um sorrisão então, pessoal, que puder fazer um print, 3 segundos para foto. Tá. Obrigado.